Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo número 5. Amém? Todos encontraram? Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo 5. Diz assim, eu vou lendo aqui para nós ganharmos tempo, amém? Diz assim: deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é bom, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Percebam que no versículo 5, a Bíblia fala: sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando nós falamos de um edifício, quando nós falamos de uma casa espiritual, esta casa, a Bíblia está se referindo a nós. E quando pensamos numa casa, nós pensamos em alicerce, nós pensamos em firmeza, pensamos em uma construção. E quando nós olhamos para esta casa espiritual, esse sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais, que deseja ardentemente, com um menino recém-nascido, o puro leite, não falsificado, mas puro, verdadeiro, para assim crescerdes na salvação. Nada mais, nada menos, nós estamos nos referindo a uma vida espiritual. Porque quando nós falamos de espiritualidade, quando nós falamos de menino, nós estamos falando de vida. E quando falamos de vida espiritual, quando nós falamos de espiritualidade, quando falamos principalmente de vida, existe uma palavra que combina, que casa com a palavra vida. Existe uma palavra que encaixa com uma coisa chamada vida. Esta palavra é saúde. E nesta noite eu quero falar de uma vida espiritual saudável. Porque muitas pessoas pensam que para se viver uma vida na sua plenitude, para se dizer que a vida tem sentido, para se dizer que a vida é prazerosa, ela precisa de riqueza, ela precisa de destaque, ela precisa de reconhecimento. Mas na verdade, o que nós precisamos, que é o principal da vida de uma pessoa, é uma coisa chamada saúde. Porque o que adianta eu ter riqueza e não ter saúde? Eu não vou usufruir da riqueza. O que adianta eu ter repercussão, ser reconhecido e não ter saúde? A saúde é fundamental para a plenitude da vida. Sem saúde, nós não conseguimos fazer nada. Sem saúde, nós temos uma sensação que nós temos uma vida incompleta. E quando pensamos em saúde, quando pensamos em vida espiritual, também não é diferente. Quando nós falamos de vida espiritual, nós precisamos almejar uma vida espiritual saudável. Por quê? Porque quem tem uma vida espiritual saudável, ele adora com legitimidade.
Quem tem uma vida espiritual saudável, ele busca o Senhor com legitimidade, ele busca o Senhor com força. Então, quando nós falamos de vida espiritual saudável, eu estou falando de algo que agrada a Deus, é algo que Deus quer derramar para a sua igreja. Mas quando nós pensamos em vida, quando nós falamos de vida e falamos de saúde, trazendo para o nosso mundo secular, trazendo para os nossos dias, perceba que para que a pessoa tenha vida, primeiro ela tem que nascer. E quando ela nasce, desde quando a criança é um embrião, desde quando a criança é um feto, a preocupação da mãe, do médico, é que esta criança, é que este feto tenha saúde. A partir daquele momento, as pessoas, os médicos, a mãe, o pai, que aquela criança cresça, venha ao mundo com saúde. E perceba que depois que esta criança está aqui fora, nós começamos a tomar algumas atitudes para que ela continue tendo saúde. E quando nós olhamos para a nossa vida secular, não é diferente. Nós nascemos com saúde, nós nascemos com vida. E quando surge a vida espiritual do cristão? A vida espiritual do cristão nasce na sua conversão. Quando aquele cristão se converte, quando aquela pessoa aceita Cristo, se arrepende dos seus pecados, ele nasce a sua vida espiritual. E essa vida espiritual, a partir de então, precisa ser cuidada, precisa crescer na fé, precisa crescer espiritualmente falando, precisa de ensinamento. E quando nós nascemos, nós não nascemos do tamanho que somos hoje, nós nascemos uma criança. As etapas da vida foram passadas, mas perceba que para crescer foi necessário a nossa mãe tomar algumas atitudes. E quando nós olhamos para a vida espiritual, é da mesma maneira na vida secular. Para que você cresça saudável, é necessário você tomar algumas atitudes. A atitude que nós tomamos desde o primeiro dia de vida nosso é uma coisa chamada alimento. Nós precisamos de alimento para crescer, para se desenvolver, para fortalecer o nosso sistema imunológico. E quando pensamos na nossa vida espiritual, não é diferente. Quando nós nascemos na fé, quando nós caminhamos na fé, quando iniciamos a nossa carreira cristã, agora nós precisamos tomar uma atitude. Para quê? Para preservarmos uma vida espiritual saudável, para termos uma vida espiritual saudável. Qual é a atitude que precisamos agora? Precisamos nos alimentar da palavra. Quem quer ter uma vida espiritual saudável, quem quer ter um crescimento saudável, salutável, quem quer desenvolver a sua fé saudável, precisa se alimentar da palavra. Quem quer crescer na fé, quem quer ter uma saúde espiritual, precisa comer a palavra. Perceba que hoje nós vivemos numa sociedade que há diversidade de alimento. Perceba que toda esquina existe uma lanchonete, existe um bar. Perceba que hoje nós temos excesso e muitas vezes comemos mal. Porque comemos de qualquer jeito, comemos fora de hora e não temos regularidade no que diz respeito ao alimento. E quando aplicamos isso na nossa vida espiritual, no que tange a nossa vida espiritual, no que diz respeito ao nosso crescimento espiritual, também não é diferente. Porque hoje nós temos diversidades de alimento espiritual, nós temos diversidades de pregações, diversidades de teologias, de teoria. E muitas vezes isso está trazendo muitos problemas para a vida espiritual das pessoas. Não significa que quando eu como de tudo, quando eu como em abundância, quando eu como em excesso, significa que isso está trazendo algo benéfico para a minha vida. Muitas vezes quando eu como demais, quando eu como muito, eu estou trazendo algo ruim para a minha saúde. E no mundo espiritual é da mesma forma. Não significa que a diversidade traz saúde, não significa que a diversidade traz crescimento.
alimento. Não significa que a diversidade traga visão espiritual, pode comprometer a sua vida espiritual. E uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é uma coisa: nós podemos comer em diversos lugares, mas qual é a melhor comida que você come? A melhor comida que eu e você comemos é aquela comida que comemos na nossa casa. Por exemplo, quando nós saímos para viajar e passamos bom tempo fora de casa, algumas pessoas começam a sentir saudade da sua comida, começam a sentir saudade do seu alimento, começam a sentir saudade da sua casa. Por quê? Porque na sua casa, mesmo que você coma num restaurante belo, mesmo que você coma num restaurante famoso, mesmo que você coma uma iguaria cara, mas da sua casa é diferente. Por quê? Porque você suou para comprar aquela comida, você conhece a origem daquela comida, você sabe que aquela pessoa que faz a comida, ela faz com amor, ela faz com dedicação, porque ela quer alimentar a sua família. E quando pensamos no nosso alimento espiritual, quando pensamos na saúde espiritual da igreja, não é diferente. Por isso que nós precisamos valorizar a comida que sai da nossa casa. Nós precisamos valorizar os ensinamentos da nossa igreja. Por quê? Porque esta igreja é a nossa casa, é a nossa segunda casa. Tem pessoas que nasceram, foram apresentadas neste lugar. Tem pessoas que casaram neste lugar. Tem pessoas que nasceram na sua caminhada cristã neste lugar. Então nós precisamos valorizar o alimento que tem na nossa igreja. Isso não significa que eu não possa ouvir outra pessoa, que eu não possa visitar outra casa, mas é muito comum hoje menosprezar o que é nosso e valorizar, supervalorizar do que é uma direção de Deus. São pessoas idôneas espiritualmente falando, porque eles querem dar o melhor alimento para a igreja de Cristo. Então nós precisamos valorizar a palavra e de onde eu estou comendo esta palavra. Então por quê? Porque isso é benéfico à nossa saúde espiritual. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus deu, porque o alimento que você come na sua casa foi Deus que te deu, e o alimento que você come na igreja, que você se alimenta na igreja, é o mesmo Deus que te dá, independente de quem é o mensageiro, porque Deus sustenta a sua igreja. Deus manda o alimento espiritual para a sua igreja, para que a igreja fique saudável, para que a igreja fique firme, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, rumo à Nova Jerusalém, rumo ao céu. Então valorize a comida da sua casa, priorize a palavra, mas nós precisamos também ter hábitos, costumes de praticar leituras bíblicas na nossa casa. Nós precisamos ter sede desta palavra. Nós precisamos extrair o alimento espiritual que contém nesta palavra. Nós precisamos mergulhar nesta palavra, porque você está colhendo nutrientes espirituais para a sua vida. Você está se fortalecendo, você está crescendo. Então, quem quer ter uma vida espiritual saudável, precisa meditar na palavra, precisa comer a palavra. Por isso que a igreja, às vezes, ela sempre está falando a mesma coisa. Meus irmãos, vem para o culto de doutrina. Meus irmãos, vem para a escola bíblica dominical. Meus irmãos, vem para o culto de sábado, vem para o culto de quinta-feira. Porque não é que ninguém quer tomar conta da sua vida, é porque há uma preocupação da igreja que você se alimente da palavra. Você, como ser humano, você precisa comer todos os dias, você precisa se alimentar regularmente. Porque quando nós ficamos, principalmente quem está acostumado a comer bastante, quem está acostumado, tem uma rotina, ele está acostumado com o café da manhã, o almoço, aquele cafezinho da tarde, a janta. Se ele pula uma dessas etapas, ele começa a sentir fraqueza, ele começa a sentir tontura, porque ele está acostumado a comer. Então no mundo espiritual não é diferente. Quando quebramos rotina, nós enfraquecemos na fé. Quando deixamos de se alimentar
para diariamente compromete a nossa saúde, porque a cada instante o nosso corpo humano ele é atacado por vírus, por bactérias, que o nosso sistema imunológico elimina esses agentes estranhos. E no mundo espiritual não é diferente. O Senhor nos dá fortalecimento, o Senhor nos dá força quando se alimentamos da sua palavra. A partir de hoje, valorize a tua igreja. A partir de hoje, dê valor naquilo que sai do altar da sua igreja. Priorize a palavra que vem da tua igreja, porque esta palavra contém palavra de vida eterna. Esta palavra que vem da tua igreja é palavra que te alimenta, é palavra que te sustenta para o seu crescimento. Porque quando nós comemos, não é só para se saciar, é para te dar força para fazer você crescer. Porque o alimento, os nutrientes que tem o alimento, ele fortalece o seu sistema imunológico, ele fortalece os seus olhos, ele fortalece os seus ossos, ele te dá sustento para você caminhar. Então, coma da palavra de Deus, porque você precisa de saúde espiritual. Ela precisa de riqueza. Outra coisa, ela precisa de quem quer ter ela precisa uma de vida espiritual saudável, mas na verdade gostar de oração. Nós precisamos que é o quem quer ser saudável de uma pessoa, espiritualmente é uma coisa falando, precisa orar. Porque o que adianta não orar só quando dorme, não orar só para agradecer o alimento. Precisamos desenvolver uma vida de oração. Por quê? Porque oração não é monólogo, a oração é diálogo. Você fala com Deus e Deus fala sem saúde. Você confessa para Deus e Deus te perdoa. Sem saúde, tira aquele nó da garganta e Deus te socorre. Então precisamos. E quando pensamos em oração, alimenta a alma. A oração sustenta o crente. A oração, quando nós falamos portas que estão fechadas, a oração dá direção. A oração traz o invisível se tornar possível. A oração muda a história. Esta igreja chega até aqui, não foi por obra do acaso. Esta igreja está de pé até hoje, porque pessoas lá atrás oraram. Então quem quer ter vida espiritual saudável, então, nós falamos precisa orar. De vida espiritual saudável. Porque quando nós falamos de algo que agrada a Deus, quando nós falamos da oração, algo que Deus quer derramar, tem outro elemento aí no meio. Mas quando nós pensamos, quem quer ter uma vida espiritual saudável, quando nós falamos precisa de vida, jejuar. E falamos de saúde. Porque é como você trazendo para o nosso mundo secular, trazendo para os nossos dias. Apenas perceba que para que a pessoa será que o pássaro consegue levantar um primeiro asa só nascer? Não. E quando ela nasce, desde quando a criança é um embrião, moderação. Quando a criança mas vamos feto, imaginar a preocupação que este pássaro tem as duas asas, médico, mas tem é os seus que olhos esta criança, é que este feto ele não consegue saber para onde. A partir daquele momento, quando tratamos as pessoas, isso, os médicos, o jejum ele mortifica no pai, que aquela o jejum ele sufoca o velho homem. Então, e perceba que depois desse animal é as duas asas, que um que significa a palavra, outro significa a oração, e os seus olhos é para a visão. Então, o crente continue vida espiritual saudável. E quando nós olhamos para a nossa vida secular, precisa se alimentar da palavra. Nós nascemos, porque isso é benéfico com saúde, nós nascemos com vida espiritual. E quando o cristão, quando surge quem está no espiritual fora, nós, a vida espiritual do cristão, nós nascemos com saúde. Na sua mas se nós não cuidar, quando aquele cristão se converte, então não é só se alimentar, precisamos se exercitar, porque o exercício ele é benéfico à saúde. E pensando no mundo espiritual, e essa não é diferente. O exercício da palavra precisa ser cuidado. O exercício da oração me traz crescimento espiritual. O exercício do jejum me traz saúde espiritual. Então, se você a partir de hoje quer ter nós não nascemos do tamanho saudável, você precisa jejuar. Nós nascemos uma criança, as etapas da vida foram passadas, mas perceba que para crescer foi necessário a nossa mãe tomar algumas atitudes. É o pecador e quando nós olhamos para a vida espiritual, é da mesma maneira na vida secular. É o pecador esperando que você cresça saudável. Então, quem quer você tomar algumas atitudes saudáveis, a atitude que nós tomamos desde o primeiro dia de vida nosso é uma coisa chamada alimento. Nós precisamos de alimento para crescer, ter uma vida para se desenvolver, saudável, para fortalecer o nosso sistema imunológico. E quando pensamos na nossa vida espiritual, não é diferente.
quando nós nascemos na fé, quando nós caminhamos na fé, quando iniciamos a nossa carreira cristã, agora nós precisamos tomar uma atitude. Para que? Porque às vezes a sua amizade uma vida espiritual saudável. Porque às vezes a tua amizade ela suga qual é a atitude que precisamos. Muitas vezes a tua amizade é contra a tua fé. A tua amizade ela acaba denigrindo a sua fé. Então quem quer ter uma vida espiritual saudável, quem quer ter um crescimento social saudável, quem tem que saber com quem ela se relaciona, tem que saber quem entra na sua casa, tem que saber quem são os seus amigos, quem quer crescer na fé, quem quer ter uma saúde, aquilo que você está falando íntimo seu, se aquela pessoa é de confiança, nós precisamos saber quem são essas pessoas, porque hoje nós vivemos numa sociedade, só porque a diversidade de alimento é meu amigo, desde quando nós tínhamos 2 anos toda esquina existe uma tivemos as primeiras experiências junto, só que a partir de agora você hoje nós temos você muitas vezes a Bíblia fala assim, então havereis a diferença, porque comemos de qualquer jeito, comemos que não serve, e não temos regularidade, não anda no mesmo caminho. Agora, e quando aplicamos isso na nossa vida espiritual, no que tange a nossa vida espiritual, porque atrapalha a sua vida, ao nosso crescimento espiritual, também no que diz respeito. Porque hoje nós temos diversidades. Quem quer ter uma vida espiritual saudável, nós temos diversidades de pregações, diversidades de teologias, de teoria. Por quê? E muitas vezes porque naquele lugar muitos problemas para a vida espiritual das pessoas. Não significa que quando eu como de tudo, quando eu como em abundância, quando eu como em excesso, significa que isso está trazendo algo benéfico para a minha vida. Muitas vezes quando eu como demais, quando eu como muito, eu estou trazendo algo ruim para a minha saúde. E no mundo espiritual é deste reino. Então não significa que a diversidade traz saúde. Não significa que a diversidade traz crescimento. Não significa que a diversidade traga visão espiritual. É para eu comprar, é para eu ir para o banheiro, ficar 1 hora, 2 horas de almoço. Não, chamar a atenção, comportamento diferente. Porque quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vemos jovens, podemos comer em diversos lugares, exilado, escravo, mas eles disseram, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. E a Bíblia diz assim, Deus deu graça e misericórdia. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos nas brincadeirinhas do dia a dia, interfere na nossa fé. Quando nós saímos para viajar e passamos a nossa vida fora de casa, então algumas pessoas começam que uma pessoa que é saudável da sua comida, humanamente falando, começa a sentir saudade do seu começar a ter alguns comportamentos, começa a sentir saudade da sua vai comprometer a sua saúde. Por quê? Se ele começar na sua casa, se ele começar coma num restaurante belo, tomar refrigerante, ele vai comprometer a sua saúde. E no mundo espiritual não é diferente. Mas se nós começarmos a conversar qualquer coisa, você vai atrapalhar a nossa vida espiritual. Se começar, conhece a origem daquela comida, vai atrapalhar a nossa vida espiritual. Você sabe que aquela pessoa que faz a comida, ela faz com amor, ela faz com dedicação, porque ela quer alimentar a sua família. Para não, e quando pensamos no nosso alimento espiritual, quando pensamos na saúde espiritual, nós precisamos ter um convívio familiar. Por isso que nós precisamos, porque muitas vezes a comida nossa sai da nossa casa. Nós precisamos valorizar os ensinamentos da nossa igreja. Que essas pessoas, por quê? Porque essa igreja é a nossa casa, é a nossa às vezes da casa. Tem pessoas que amigo de trabalho foram uma excelente pessoa neste lugar. Tem pessoas que casaram neste lugar. Tem pessoas que um amigo chama a sua caminhada cristã neste lugar. Uma pessoa chama, nós precisamos valorizar o alimento para que uma outra pessoa. Isso não significa que eu não posso ouvir outra pessoa. Então, às vezes, o pai, os filhos dos outros, mas é muito ele engole criança. E quando é seu próprio que é nosso, ele valorizar, ele desrespeita. E isso interfere na nossa vida espiritual. Isso faz mal para a nossa saúde espiritual. Porque nós podemos, o mundo pode estar contra nós, o mundo pode estar em cima de nós, mas o lugar que nós temos que estar alinhado e aliado é com a nossa família. Nós precisamos, independente do tamanho da casa que moramos, independente do salário que temos, neste lugar, este lugar é super importante para todas as decisões da sua vida. Ali você tem que estar aliado e alinhado com esta pessoa, porque isso é saudável para a nossa vida espiritual.
Então a partir de hoje, com quem que você tem que andar lado a lado? Com aquela que um dia você aceitou perante o altar, você foi perante a lei dos homens e disse sim. A partir deste momento esta pessoa é uma só carne. Então você tem que andar aliado com ela, porque se você andar aliado, você vai crescer espiritualmente falando, você vai crescer como pessoa, você vai crescer como cidadão, e é isso que tem que acontecer, porque não tem como eu ter uma vida espiritual saudável se eu não vivo bem com os meus filhos, se eu não vivo bem com a minha esposa, porque esta mulher, a Bíblia diz que eu tenho que amar a ela como Cristo amou a igreja. Esta pessoa agora é tudo para mim, a minha casa é o lugar mais importante, porque isso é saudável e salutável para a vida espiritual. Você que é um pastor abençoado, ele tem que andar aliado com a sua esposa. Você que é um obreiro cheio da presença de Deus, ele tem que andar bem com a sua esposa, porque esta mulher tem que ir até o fim com você, porque ela é o presente de Deus. Deus te presenteou com ela. Se for agora, você tem que ir até o fim, porque Deus se agrada disso. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. No que diz respeito ao convívio, Jesus Cristo. O meu convívio, quando nós, como cidadão, tem que ser diferente. Falamos de um edifício, quando nós falamos de uma casa, todos nós podemos ter espiritual. Crise todo mundo passa, esta casa todo mundo perde. A Bíblia está se referindo a nós. Mas se eu peguei, quando pensamos e não tenho para pagar, eu tenho que me justificar. Nós pensamos, se eu comprei, e se der para recompor, devolver, eu tenho que ir lá, porque isso é saudável. Porque às vezes isso são vícios, e quando nós muito comum na sociedade brasileira. A pessoa deve, manda o filho atender o telefone e traz o filho na escola dominical e manda falar assim: fala que o pai não está. Você está ensinando a criança a mentir. Que deseja ardentemente por outra pessoa quando toca no seu telefone. Isso interfere na nossa vida espiritual. O nosso convívio é diferente, porque nós não somos mais desta terra, nós somos peregrinos. E quando nós nascemos na fé, desenvolvemos uma vida espiritual, nós somos cidadãos celestiais. Nós estamos nesta terra, mas a qualquer momento podemos estar no céu pelo arrebatamento da igreja, porque a qualquer momento, se você roubar, você pode ir para Cristo. Então você não é mais diferente. Nós estamos falando, você é uma pessoa diferente. Você possui o mesmo documento, você possui a mesma casa, você está casada com a mesma mulher, mas você não é mais a mesma pessoa, porque você foi lavado e remido por existe Jesus Cristo. Uma palavra, você foi justificado por Ele. Então você não é mais o que você era antes. Precisamos mudar. Existe uma palavra que encaixa. Isso é uma coisa chamada de ser derrubado. Esta palavra é saúde. E nesta noite eu quero falar de uma vida. Quem quer ter crescimento espiritual, quem quer ter saúde espiritual, porque muitas pessoas relacionamento com o pecado, para se viver uma vida na sua plenitude. Para se dizer que a vida não tem como ter uma vida espiritual, para se dizer que a vida saudável, é prazerosa, se eu me relaciono com o pecado como eu me relacionava antes. Ela precisa de porque quando estávamos no tempo da ignorância, ela precisa de quando nós éramos, mas na verdade nós tínhamos o pecado como prática de vida, é o principal da somos pecadores, porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas agora que adianta eu ter riqueza, não temos o pecado como prática de vida. Eu não vou usufruir da riqueza. Por problema que adianta eu ter pecamos porque somos carne, pecamos porque somos pecadores, mas temos que lutar para não pecar, temos que se esforçar para não pecar, temos sem que saúde nós não conseguimos fazer nada. Tem o pecado ainda sem saúde, pecado nós temos uma sensação quem que nós tem temos pecado uma vida prática de vida, ele tem quando pensamos em saúde, quando pensamos em vida espiritual, também não é diferente. Porque o pecado é como uma parasita, nós falamos um parasita. Espiritual, um parasita ele entra no corpo humano, uma vida muitas vezes é imperceptível, mas chega algumas horas depois ele começa quem tem uma fazer vida o seu espiritual efeito. Daqui a pouco a pessoa está acamada, daqui a pouco a pessoa está com febre. Quem tem uma vida espiritual parasitas saudável, ele busca o Senhor. E o pecado age desse jeito. Então quando nós pecamos, precisamos se arrepender urgentemente.
quando pecamos, precisamos ir no lugar mais alto que nós devemos ter, que é aos pés do Senhor, e pedir perdão, se arrepender, chorar, porque o Senhor é que perdoa, é o Senhor que justifica, é o Senhor que nos levanta. Então, a partir de hoje, cidadão do céu, o pecado não faz mais parte da sua vida. O seu relacionamento, a partir de hoje, para quem quer uma vida espiritual saudável, precisa primeiro correr aos pés do Senhor. Porque uma pessoa que está saudável, alguma doença comete, ele corre para o médico. Quando a criança é o médico dá o diagnóstico. Você precisa tomar remédio, você precisa se repousar, você precisa que este feto. E o nosso remédio é o seguinte: somos pecadores, o nosso remédio para quando pecamos é o pé do Salvador. Quando pecamos é chorar nos seus pés, é pedir perdão, é confessar, para não. E perceba que depois a nossa vida está aqui fora, porque a pessoa pode ser, nós começamos um atleta, tomar a pessoa pode ser saudável, a pessoa pode ser um corredor, ele pode ser um maratonista cheio de saúde. E quando nós olhamos para a nossa vida, de uma doença vem sobre ele, e ele não morre aos pés do médico, ele morre com saúde. Então nosso mundo espiritual não é diferente. E quando não brinque com o pecado, não tem um pecado como animal de estimação. Quando pecar, corre aos pés do Senhor, nasce na sua conversão. Outra coisa, quando aquele cristão se converte, quando aquela pessoa aceita o embaraço, muitas vezes se arrepende dos seus pecados, ele nasce. O embaraço faz a gente tombar, cair, e essa vida espiritual, a partir às vezes o embaraço é uma amizade, precisa ser cuidada. Às vezes o embaraço crescer na fé, é um relacionamento precisa crescer espiritualmente falando, precisa de ensinamento. Cadê o projeto? E quando nós nascemos, nós não nascemos do tamanho que somos hoje. Nós nascemos uma criança. Qual é a sua condição? As etapas da vida foram passadas. Mas perceba que para crescer foi necessário a nossa morar na casa do meu pai, da minha mãe, tomar algumas atitudes. E quando nós olhamos para a vida espiritual, é da mesma maneira na vida secular. Porque embaraço, para que você cresça saudável, depois vai dar problema, vai acontecer você tomar algumas atitudes. Aí tem que jogar na mão de Deus, pensando que Deus é mágico, desde o primeiro cadabra e resolva o seu problema. É uma coisa chamada então, cuidado, porque o embaraço pode até ser que o nó vai desatar lá na frente, mas ele já te provou espiritualmente para falando. Fortalecer o nosso sistema imunológico. Cuidado para não quando pensamos na nossa vida espiritual, cuidado com o embaraço, para mostrar quando nós não é, cuidados na vida virtual, quando nós caminhamos na fé, quando iniciamos a nossa carreira cristã, agora nós precisamos tomar uma atitude para você, para preservarmos uma vida espiritual saudável, para termos uma vida espiritual saudável. Você foi vocacionado para o céu agora, você foi vocacionado para a salvação. Então cuidado com o embaraço, cuidado com o morre na frente, porque Deus ele te ama e Deus quem quer ter um crescimento saudável, saudável, quem quer desenvolver a sua fé saudável, ele precisa saber lidar com o passado. Quem o grande quer terror nosso é o passado. Quem quer ter uma saúde espiritual, eu não falo só de passado longo, 20 anos atrás. A palavra onde é passado? Perceba que porque no passado existem que hoje nós vivemos numa sociedade está o erro, que há diversidade de alimentos, as perdas, e perceba que toda esquina existe uma lanchonete, mas no erro a Bíblia fala, perceba que sangue de hoje Jesus Cristo nós temos excesso e muitas vezes comemos então mal, os erros do passado, porque comemos nós de qualquer jeito, perdoados, comemos fora porque de o hora, diabo é e não temos regularidade de jogar o passado na nossa alimento. Porque às vezes nós queremos crescer no conhecimento, queremos crescer na graça, queremos desenvolver a obra de Deus, queremos andar, também o diabo joga o nosso passado, porque hoje nós temos diversidades de alimentos espiritual, mas você tem nós temos diversidades de pregações, diversidades de teologias, de teoria. Então e muitas vezes isso está trazendo muitos problemas para a vida espiritual. E as coisas antigas se passaram. Não significa que quando eu como de tudo, quando eu como em abundância, quando eu como em excesso, significa que isso está trazendo algo benéfico para a minha vida. Muitas vezes quando eu como demais, quando eu como muito, eu estou trazendo algo ruim para a minha saúde. E no mundo espiritual o erro não significa que a diversidade traz saúde, não significa que a diversidade traz crescimento, não significa que a diversidade traga visão espiritual. E nós somos livres nesta noite. O que você fez, e uma das coisas do que também chamar a porque você é filho de Deus, é uma coisa. Outra coisa, nós no passado podemos comer em diversos lugares.
Mas qual é a melhor? Tem pessoas que chegam na igreja de uma melhor comida que financeiramente falando, totalmente diferente. É aquela comida que comemos de posse, na nossa de riqueza. casa. Por exemplo, ele perdeu. Ou antes, quando nós saímos para viajar e passamos perdem lá tempo fora de casa, estraçalhado. Algumas pessoas começam a sentir saudade da sua comida, porque ele começa a sentir saudade do seu alimento, começa a sentir saudade para fora do Brasil. E agora não pode nem porque na sua casa, mesmo que você coma num restaurante belo, mesmo que você coma num restaurante famoso, mesmo que você coma agora ele iguaria cara popular, mas a sua casa é diferente. Porque ele estava acostumado a vestir do caro para a esposa. Agora você conhece a origem daquela comida. Então você sabe que aquela pessoa que faz a comida, ela faz com amor, ela faz com dedicação, porque quando nós estamos em Cristo, alimentar a sua família. E quando pensamos no nosso alimento espiritual, quando pensamos na saúde espiritual, a partir de então, nós temos uma nova vida. Por isso, cremos em Deus que é especialista em fazer coisas novas. Eu creio em Deus que é especialista de transformar a vida. Eu creio no Deus que é especialista. Por quê? Porque esta igreja é a nossa casa, é a nossa segunda casa. Tem pessoas que nasceram, foram apresentadas. O que você perdeu já foi. Tem pessoas que casaram. Agora tem pessoas que nasceram na sua caminhada cristã neste lugar. Então nós precisamos valorizar o alimento que tem na nossa igreja. Isso não significa que eu não possa ouvir outra pessoa, que eu não possa visitar outra casa, mas é muito comum hoje menosprezar o que é nosso e valorizar, supervalorizar. Como eu já disse, que é no que tange o financeiro, a patrimônio. Número 2. Mas existe uma coisa chamada vida sentimental. Número 5. Nós sabemos, amém, que tem muitas pessoas dentro da igreja frustradas na sua vida sentimental. Ou porque ela foi abandonada no altar. Às vezes nasceu na igreja, mas na hora de casar, algo aconteceu, ela é frustrada. Tem pessoas que no curso do casamento, dentro da igreja, e ela acabou. Se foi o grande amor da vida dela, algo que ela apostou naquela pessoa. Esta pessoa não me abandona. Esta pessoa não abre mão de mim, ela abriu mão. E um belo dia você acorda, tudo aquilo que você sonhou, você viu virar pó. E as pessoas ficam frustradas. E nós sabemos que a igreja atual, ela aderiu, segundo, terceiro casamento. E nós sabemos que devemos analisar caso a caso, porque nós não podemos generalizar, porque quando colocamos no ampliar tudo, nós podemos ferir as pessoas, mas nós precisamos saber tratar com um fantasma chamado frustração. Tem muitas pessoas que estão frustradas, ai, o amor da minha vida, aí ele quer começar ou ela quer começar um novo relacionamento, ele fica com aquele trauma, aquele terror que vem bater na sua porta. Será que eu não vou ser largado de novo? Será que eu não vou ser traído de novo? Mas nesta noite, esta ferida, o nosso Senhor, Ele veio curar esta ferida, porque Deus faz nova todas as coisas. Deus pode transformar a sua vida espiritual, Deus pode transformar a sua vida sentimental. Afaste esse fantasma, porque é um fantasma que nos traz medo, é um fantasma que nos afronta. Mas nesta noite, o nosso Senhor está aqui e Ele quer curar esta ferida que está aberta. Deus é especialista também em curar vida sentimental, porque uma vida sentimental conturbada atrapalha a vida espiritual, atrapalha porque ele está orando. Deus manda uma varoa, Deus manda um varão, aí manda um varão. Quando pensamos numa aí a pessoa casa, vê um fantasma, nós pensamos em alicerce, aí nós pensamos volta aquele de firmeza e ele não consegue. Então quem quer ter uma vida espiritual saudável precisa saber lidar com o passado. E quando nós olhamos para esta casa espiritual e no que tange frustrações amorosas, outra coisa, que oferece sacrifícios espirituais, quem quer ter uma vida espiritual saudável, que deseja, precisa saber com um menino recém-nascido, porque a Bíblia fala: examine-se o homem não falsificado, mas puro, verdadeiro, porque aparentemente parece que está tudo bem na salvação. Mas olha para a nossa vida. Nada mais, nada você menos, sabia? Nós estamos isso nos não é brasileiro, mas deveria a uma vida. O brasileiro espiritual. Não tem prática, porque de fazer exames quando nós periódicos preventivos, espiritualidade, então o brasileiro só procura o médico
Nós estamos falando de vida. Mas você sabia, se você se Quando examinar, falamos de vida ter uma vida, quando nós de falamos de exame espiritualidade, periódico, anual, você quando pode pegar falamos uma doença no principalmente início e de você pode vida, ser curado. Você pode existe pegar um câncer uma no palavra início e ser curado. combina, Mas muitas vezes nós só casa procuramos o com a médico palavra vida. quando tudo vai mal. Existe uma palavra Uma que certa encaixa com uma coisa chamada Eu não vida. tinha essa prática, uma Esta certa feita palavra veio na minha cabeça, vou começar é a me saúde. examinar Nesta periodicamente, noite anualmente. eu quero falar E de eu uma fui no vida cardiologista fazer esteira, espiritual, fazer aquela saudável. bateria de exame, e no exame de sangue, Porque muitas pegou pessoas pensam uma gordura no que fígado, que o para nome se técnico viver uma é vida na sua esteatose. plenitude, E quando aí o para se médico dizer encaminha que a pro vida tem especialista, sentido, o especialista para diz se dizer assim, que a vida você é está com grau 2, prazerosa, grau 2 de ela gordura. precisa de riqueza, É grau precisa de grau 1, grau destaque. 2, grau 3. ela precisa igual, de não tem o reconhecimento. grau 4, é cirrose. Mas na verdade, Aí, no popular, o que quem nós tem cirrose? precisamos, que é o principal da vida de Se uma eu chego pessoa, assim, é uma coisa chamada cirrose, ele saúde. bebe, ele era um bêbado. Porque o que adianta eu ter Mas não riqueza é. e não ter Aí saúde? o médico falou assim, Eu não vou olha, usufruir isso aqui da não tem riqueza. remédio. O que adianta Isso aqui, eu o ter que cura isso aqui é repercussão, mudar ser algumas práticas. reconhecido Para de comer e não isso, ter saúde. faz isso, A saúde elimina é o fundamental refrigerante. para a Aí eu fiquei um plenitude ano da fazendo vida. isso. No ano Sem seguinte saúde, eu voltei lá, nós não a conseguimos doença fazer regrediu nada. para grau 1. Sem saúde, No outro ano eu nós voltei temos lá, uma sensação permaneceu que no nós mesmo temos lugar. uma vida O médico falou, incompleta. continua. E quando evitando pensamos esses em alimentos, saúde, que ele vai subir. quando pensamos E quando em nós vida pensamos na nossa vida espiritual, também não é também diferente. não é diferente. Quando nós precisamos nos examinar espiritual, o que nós precisamos estamos vendo. almejar uma vida espiritual O que nós estamos saudável. pensando. Por quê? Porque Por exemplo, quem tem uma vida o espiritual movimento saudável, natural do ele corpo, adora. Eu virei aqui, eu intimidade. estou vendo o Kleber. Quem tem uma vida espiritual saudável, Só que ele busca isso o é Senhor impossível, com porque intimidade, Deus não vê, ele busca busca o ali, Senhor isso é um com movimento natural do força. corpo. Então, quando Mas nós vamos falamos supor de vida que ele está fazendo espiritual algum gesto saudável, eu estou posso falando de algo virar que o agrada a Deus. Porque onde eu quero é algo dizer? que Deus quer derramar. Eu na posso igreja. controlar o que eu vejo. Mas quando nós no que diz pensamos respeito em fixar vida, o meu olhar. quando nós falamos Então de eu vida, posso ver ele. E Então falamos você de pode andar na saúde, rua, você pode ver algo trazendo para o que não era nosso pra ver. mundo secular, Cabe você trazendo parar para ou os não. nossos O dias. ver Perceba está longe que do seu poder, para que a mas o pessoa parar está diante de você. tenha Então nós precisamos vida, nos examinar. primeiro ela tem que Por nascer. exemplo, outro exemplo. E no que quando diz ela respeito ao nasce, que pensamos. desde Por exemplo, quando a eu criança posso é um impedir que embrião, um passarinho desde quando a voe na criança é um minha cabeça? feto, a Eu não posso preocupação impedir. da mãe, É impossível. do médico, Ele é pode que passar esta para lá, criança, pode passar é para que cá, este feto mas eu posso tenha impedir saúde. que ele faça um ninho A na partir minha daquele cabeça. momento, Se ele quiser as fazer um ninho pessoas, na minha cabeça, os médicos, eu posso a mãe, onde o você pai, quer chegar? que aquela Tem criança coisas que é cresça, impossível tenha um não mundo pensar. com saúde. Mas E perceba que depois chegue no meu esta coração, criança está eu aqui posso fora. impedir. Então Você nós precisa começamos se examinar. tomar Você algumas precisa examinar o que atitudes você está pensando. para que você precisa ela se examinar continue o que tendo você está saúde. vendo. Você precisa E quando se nós examinar olhamos o para que a nossa você vida está secular, conversando. não é diferente. Sabe por quê? Porque quando Nós eu dei um exemplo da nascemos doença, esta doença, com saúde, ela não emite nós nascemos sintomas. com vida. E quando Ela não cristão, emite sintomas, quando e surge o pensamento a vida espiritual ele do vai cristão, quebrando a vida a espiritual nossa do fé, vai cristão destruindo a nossa nasce saúde no espiritual, na sua sem que conversão. percebemos. Quando aquele cristão se converte, quando aquela pessoa nós podemos aceita olhar, voltar a olhar, se arrepende dos seus pecados, ele nasce a sua vida. Porque aquilo, se eu E essa parar, vida espiritual, a eu vou partir querer de tomar então, posse precisa daquilo ser ali. cuidada. Se eu guardar aquele Precisa pensamento crescer na em mim, fé, eu precisa vou crescer descer pro coração, espiritualmente falando, eu vou querer precisa de possuir ensinamento. aquilo. Então nós precisamos quando tomar nós cuidado, nascemos, porque olha nós uma não coisa nascemos muito do interessante tamanho que aqui. somos hoje. Antigamente, Nós a nascemos igreja uma criança. confundia As etapas da principalmente vida as foram mulheres, passadas. higiene Mas pessoal, perceba com que vaidade. para crescer Onde foi necessário antigamente a mulher nossa se cuidar mãe higienicamente tomar algumas era vaidade. atitudes. Hoje, E quando nós estamos olhamos para a vida exagerando na espiritual, é vaidade, da mesma maneira a na vida vaidade secular. é Para um- que você é um cresça pecadinho que vai saudável, entrando, que é não existe necessário sinal, mas você afronta tomar a algumas nossa atitudes saúde espiritual. espiritual. A atitude que nós Orgulho. tomamos desde o primeiro Então dia nós precisamos de vida nosso tomar muito é uma cuidado, coisa porque a chamada vida espiritual é alimento. muito séria. Nós Outra precisamos coisa também de que é muito alimento comum hoje, para crescer, sensualidade. para se desenvolver, Temos que tomar para cuidado fortalecer com a o nosso sensualidade, sistema porque imunológico. não emite E sinal, quando pensamos mas na vai nossa vida denegrindo espiritual, a não sua é fé, diferente. vai Quando nós matando a sua vida nascemos na espiritual. fé, Então quando o nós homem precisa caminhamos se na fé, examinar. quando Sabe outra iniciamos coisa a que nossa devemos carreira se cristã, examinar? agora nós precisamos tomar uma Meu irmão, atitude.
Para quê? Para preservarmos uma vida espiritual saudável, para termos uma vida espiritual saudável. Qual é a atitude que precisamos agora? Precisamos nos alimentar da palavra. Quem quer ter uma vida espiritual saudável, o homem quem quer ter um crescimento saudável, quem quer ter aquele sentimento da pessoa ser cheia, precisa se alimentar espiritual. Então nós devemos tomar cuidado com as pequeninas coisas. Quem quer ter uma saúde espiritual, com aquela coisa, não, precisa eu sou o que sou. A palavra eu sei lidar com orgulho. Perceba que com a vaidade. Eu sei que hoje nós vivemos numa sociedade que a diversidade de alimentos precisa se examinar. Perceba que toda esquina existe uma lanchonete, existe um bar. Perceba que hoje nós temos excesso e muitas vezes comemos mal. Porque comemos de qualquer jeito, comemos fora de hora e não temos regularidade no que diz respeito ao câncer no nosso corpo. E quando aplicamos isso na nossa vida espiritual, que tange a nossa vida espiritual, ela sente uma dorzinha aqui, ela vai no médico, doutor, eu estou com um incômodo aqui. Também não é diferente. Aí eles vão para o exame, porque hoje nós temos diversidades. Ali você volta ali 3 meses, cadê o fulano? Nós temos diversidades de pregações, diversidades de teologia, de teoria, e muitas vezes isso está trazendo muitos problemas para a vida espiritual das pessoas. Sabe por quê? Não significa que quando eu como de tudo, quando eu como em abundância, quando eu como em excesso, significa que isso está trazendo algo benéfico para a minha vida. Muitas vezes quando eu como demais, quando eu como muito, eu estou trazendo algo ruim para a minha saúde. E no mundo espiritual é da mesma forma. Não significa que a diversidade traz saúde. Não significa que a diversidade traz crescimento. Não significa que a diversidade traga visão. Ela só pensa na morte. Pode comprometer. E quando nós olhamos perdão, e uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é uma coisa, não é diferente. A falta de perdão vai neutralizando a nossa vida espiritual. Mas qual é a melhor? Nós já não conseguimos ser como era antes. Nós conseguimos colocar eu e você todo empecilho para ter liberdade. Por quê? Porque vai atingindo a nossa saúde. Quem não Quando nós saímos para viajar e passamos coisa que uma pessoa não tem saúde, ela não tem algumas pessoas começam a sentir saudade. Quando uma pessoa não tem saúde, ela deixa de começa a sentir saudade. Quem não consegue perdoar, começa a sentir saudade da sua espiritual, compromete a sua coração. Porque na sua casa, o seu entrar num restaurante belo, mesmo que você coma num restaurante famoso, então nós estamos diante do Senhor. Então nós temos que dar sua casa diferente. Por quê? Porque você suou para comprar aquela comida. Você conhece a origem daquela comida. Você sabe que aquela pessoa que faz a comida, ela faz com amor, ela faz com dedicação, porque ela quer alimentar a sua família. E quando pensamos no nosso alimento espiritual, quando pensamos na saúde espiritual da igreja, não é diferente. Não é isso? Por isso que nós precisamos valorizar a comida que sai da nossa casa. Nós precisamos valorizar os ensinamentos da nossa igreja. Por quê? Porque esta igreja é a nossa casa, é a nossa segunda casa. Tem pessoas que nasceram, foram apresentadas neste lugar. Tem pessoas que casaram neste lugar. Tem pessoas que nasceram na sua caminhada cristã neste lugar. Então nós precisamos valorizar o alimento que tem na nossa igreja. Isso não significa que eu não possa ouvir outra pessoa, que eu não possa visitar outra casa, mas é muito comum hoje menosprezar o que é nosso e valorizar, supervalorizar do que nada. Quando você se entregou para Cristo, uma pedra preciosa agora faz parte da sua vida. Não tem nada mais valioso do que o amor, do que a presença de Deus. Não existe nada mais valioso na vida do ser humano do que a pessoa bendita de Cristo. A nossa vida mudou. O nosso interior foi transformado quando Ele passou a fazer morada dentro de nós. O dia que nos entregamos a Ele, falamos e nós estávamos cansados. Nós até falávamos domingo na escola bíblica dominical. Parece que um peso saiu de cima de mim.
quando aquela pessoa que veio do mundo, quando você sente que algo saiu de cima de você, sabe, quando você olha para o seu passado, estava tudo sentenciado à morte. Muitas pessoas tinham a vida abreviada, muitas pessoas não chegariam aos 30 anos de idade. Hoje as pessoas avançaram, hoje as pessoas são dignas por causa da justificação. Cristo nos trouxe dignidade, Cristo nos trouxe esperança, Cristo nos deu a sua presença, porque Ele é bom. A Bíblia fala que já não provaste que Deus é bom, já não provaste que Cristo é bom. Cristo deu a sua própria vida por você, meu irmão. Cristo te perdoou. Então nesta noite, libere tudo que está trazendo peso para você. Libera, porque o Senhor, Ele te ama. Meu irmão, eu tenho certeza do que eu vou falar. A volta dele está tão próxima, esta volta é tão próxima, está tudo batendo, as Escrituras estão se cumprindo. Mas o que me alegra nesta noite, pode até ser que nós não temos um real no bolso, pode até ser que nós não somos nada e jamais seremos, mas nós temos Cristo como nosso Senhor. Nós podemos dobrar o nosso joelho diante de uma aflição e sentir a presença. Quantas vezes naquele momento de luta parece que o mundo está em cima, você dobra o joelho e aquela presença gloriosa te enche. Você dobra o joelho, aquela paz gloriosa, porque Ele é o príncipe da paz. Aquela presença vem sobre você. Você não era nada. Quantos dias da nossa vida andamos. Eu lembro quando eu estava ainda jovem ainda, porque aos 22 anos eu fiz a melhor escolha da minha vida e não me arrependo. Eu posso perder tudo, eu posso tornar, minha mulher pode me deixar, mas eu não quero deixar a sua presença, eu não quero deixar Cristo, porque se eu estiver com Cristo, eu não estou só. Se eu estiver com Cristo, eu venço o deserto. Se eu estiver com Cristo, eu venço os adversários. Se eu estiver com Cristo, eu tenho paz na guerra. Se eu estiver com Cristo, eu tenho a salvação. Se eu estiver com Cristo, eu tenho bálsamo. Se eu estiver com Cristo, eu tenho adoração. Os meus filhos podem crescer, podem virar as costas para mim. A minha mulher pode me deixar, mas Cristo, Ele não me deixa. Se eu permanecer firme, se eu permanecer na sua presença, é Ele que me sustenta, é Ele que luta minhas lutas, é Ele que me fortalece, e é isso que está disponível para você. É isso que o Senhor está fazendo conosco nesta noite. Nós não viemos por obra do acaso. Existe uma palavra da mão de Cristo, uma coisa chamada sua mão potentosa. Esta palavra é Ele que nos justifica, é Ele que nos sara. Nesta noite eu quero falar de uma vida espiritual saudável. Porque muitas pessoas pensam, nunca confiam, para se viver uma vida na sua plenitude, não confia na para se dizer que a vida tem sentido, não acredite tudo só, para se dizer que a vida é prazerosa, não confie na sua riqueza, ela precisa de riqueza, não confie na sua casa, ela precisa de não confie no seu diploma, ela precisa de reconhecimento, não confie naquele que mas na verdade o que nós precisamos, que é o principal da vida de uma pessoa, é uma coisa chamada saúde. A Bíblia fala no livro, porque o que adianta eu ter riqueza e não ter saúde? Eu não vou usar. Você está comendo arroz e feijão. O que adianta eu só arroz com repercussão, ser reconhecido? Você passou um ano todo e não ter saúde. Uma roupa nova. A saúde é fundamental para você está vivendo uma riqueza. Sem saúde, nós não conseguimos fazer nada. Agora reconheça. Sem saúde, fique na presença. Nós temos uma vida completa. Agradeça. Quando pensamos em saúde, não mude, seja simples, seja humilde. Não se dobre para a riqueza, para a prosperidade. Quando nós falamos de para Cristo, nós precisamos almejar uma vida espiritual. Busque essa presença. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Porque quem tem